José Jacóia Neto, eu sou engenheiro agrícola, trabalho no Rembud International, sou gerente internacional de negócios para a América Latina e é uma honra muito grande estar aqui com vocês em mais um Conapa, meu terceiro Conapa, e parabéns ao Conapa por ser pioneiro, né? Quando ninguém estava pensando em fazer congresso online, o Conapa foi pioneiro nisso aí, parabéns. Bem, o título do nossa palestra de hoje é Irrigação Eficiente em Projetos Sustentáveis e o Uso Inteligente da Água. Basicamente, nós vamos começar a abordar os tópicos aqui. O que é importante para fazer realmente uma irrigação sustentável, né? O que a gente tem que prestar atenção? É uma série de componentes, né? É uma combinação de metodologia de projeto, qualidade de projeto e produtos. Bem, nós vamos falar hoje de uso inteligente da água em irrigação. Para fazer um projeto de irrigação sustentável, basicamente a gente tem algumas variáveis que nós vamos apresentar aqui para vocês, que a primeira é um projeto inteligente, né? Projeto inteligente é uma coisa que é uma combinação de conhecer bem as soluções disponíveis, os produtos existentes, e ser um bom projetista e ter o cuidado todo de avaliar toda a situação para a gente poder fazer o projeto com o maior aproveitamento possível do recurso água. E eleger, né, os emissores de água de alta eficiência. Hoje nós vamos focar bastante nisso. O que são emissores de alta eficiência? Logo depois a gente tem os controladores, que é a parte de automação, que são os controladores programáveis. Os sensores, nós vamos também abordar bastante os sensores aqui com vocês. E depois o que é o monitoramento remoto. Essa é a nossa sequência hoje aí da nossa palestra. Essa figura mostra para a gente uma coisa muito interessante, que é como as raízes exploram o volume de solo. Então nós temos aqui a grama, que explora aí de 10 a 15, em alguns casos 20 centímetros, uma cobertura vegetal, que já explora uma profundidade um pouco maior, e um arbusto aqui no meio que tem uma exploração muito mais profunda de raízes, né? Então a gente também tem que ter cuidado de qual é o emissor e como nós vamos aplicar água em cada planta. A necessidade de água, ela é o que a gente chama de lâmina de água a ser aplicada. A lâmina de água a ser aplicada varia de várias formas, né? A gente tem microclima, tipo de planta, tipo de solo, mas a coisa mais importante é a ET, a evapotranspiração. Evapotranspiração que nós vamos explicar aqui agora para vocês o que é. Okay, vamos definir então o que é evapotranspiração. Evapotranspiração é um termo usado para a gente utilizar em irrigação para repor água do solo. A gente tem a precipitação da chuva, ou a precipitação do nosso sistema de irrigação. Essa água percola no solo, é absorvida pelas plantas e as plantas vão fazendo fotossíntese e crescendo. E quando encerra a precipitação, a chuva ou a irrigação, a gente tem a evaporação de água direto do solo mais a transpiração. Os dois juntos formam então a famosa evapotranspiração, que é a soma da evaporação direta do solo mais a transpiração das folhas. Voltando aqui, nós temos então que observar, olha que interessante, a cidade de Brasília, essas são as evapotranspirações médias mensais. Repare que em Brasília a gente não tem uma grande flutuação, a mínima é 3,3 e a máxima 4,3 média, né? Quando a gente vai para Porto Alegre agora, olha que coisa impressionante. Porto Alegre tem evapotranspiração em janeiro maior que Brasília. Em compensação, em junho e julho é quase a metade. Então, essa oscilação, né, evapotranspiração em milímetros por dia ou milímetros por semana, aqui nós estamos falando em milímetros por dia, é uma coisa muito importante porque é quantos litros por metro quadrado que eu preciso repor de água, em média, no meu jardim, e também serve para calcular o volume dos reservatórios. Vamos falar agora um pouquinho do que é a estrutura da planta, né? A arquitetura da planta e como é que a gente casa a arquitetura da planta com a eficiência de irrigação e também como é que nós podemos mudar a morfologia da planta, né? Como é que a gente consegue fazer a planta desenvolver melhor através do manejo de irrigação. O manejo de aplicação de água é uma coisa que muitas vezes o pessoal esquece. O pessoal faz o projeto bacana e esquece de fazer uma boa programação, entregar para o cliente a melhor forma de fazer a aplicação de água do sistema dele. A idade do jardim determina a quantidade de água aplicada e a frequência. O jardim, quando é muito novinho, a raiz é curta, a gente tem que aplicar água mais vezes, né, com curta duração. Então, o problema maior que a gente tem hoje no mercado é que geralmente aplica-se água da mesma forma ao longo de toda a vida do jardim, e a consequência disso é um jardim frágil e de baixa resistência. Então, a frequência de irrigação e eficiência de irrigação está aí, ó, duas plantas iguais. Qual que é a melhor forma de a gente ir educando a planta e fazendo a planta se desenvolver da melhor forma possível numa irrigação?
Então vamos falar aqui irrigação de alta frequência. O que acontece com uma irrigação de alta frequência? O que é alta frequência? Muitas repetições, muita irrigação todo dia. Com isso a gente tem uma planta menos resistente. Depois nós temos maior perda de água por evaporação direta, porque quanto mais eu jogo água no solo, maior é a umidade que fica concentrada na superfície do solo. E o solo, quanto mais próximo da superfície, maior é a evaporação. E também nós temos um problema de aeração, porque quanto mais água eu jogo e mais frequente a água, menos tempo eu tenho para troca gasosa, eu tenho menos oxigênio no solo. Então esse é um outro fator aí que a gente tem que estar incluindo em mente. E as raízes acabam ficando mal acostumadas, ela não tem que buscar água lá embaixo, eu tenho água aqui todo dia, para que eu vou afundar, né? Então a gente tem desperdício de água, e agora a gente vai falar da irrigação menos frequente e mais profunda. Eu tenho planta mais saudável, eu tenho menor perda de água por evaporação, porque agora a água está mais infiltrada no perfil do solo e ela está mais longe da superfície, diminuindo o fator evaporação da evapotranspiração. O menor balanço de água e oxigênio. Raízes mais profundas, obviamente, porque a planta passa a procurar a água mais profunda. Ela começa a ver que tem água mais profunda e ela vai atrás dessa água. E economia de água, no final das contas. Então a gente tem uma irrigação com um manejo mais sustentável, um melhor aproveitamento de água num sistema de irrigação. Nós temos que ter equilíbrio nos nossos elementos do solo, né? Nós temos que ter equilíbrio entre ar, água, solo, e geralmente esse equilíbrio que a gente está vendo na tela aí de 15% de ar, 35% de água e 50% de solo seria mais ou menos uma receita de bolo, né? Mas é mais ou menos o que a gente precisa dentro de um perfil de solo saudável. Imagina se eu jogando água 3 milímetros todos os dias para a planta, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar todo dia ali sabendo que vai chegar água para ela e ela não vai desenvolver muito. Quando eu passo a diminuir o número de dias, né, diminuir a frequência de irrigação e aumentar a lâmina, as minhas raízes começam o quê? Procurar água mais profunda e começam a usar um maior volume de solo, e aí eu fico com um sistema muito mais, um jardim muito mais sustentável, muito mais resistente, e eu posso chegar num ponto, por exemplo, que um gramado maduro, eu posso jogar água 15 milímetros a cada 5 dias, obviamente esse 15 milímetros que vocês estão vendo aí na tela é apenas um número ilustrativo, a gente tem que conhecer a necessidade real de irrigação. Ok, dentro de um projeto de irrigação, um dos fatores mais críticos e que muita gente não respeita é fazer o estudo da uniformidade de aplicação de água. A uniformidade de aplicação de água é exatamente a forma que a irrigação está aplicando, a homogeneidade que a água precipita sobre o solo. Quanto mais homogênea a irrigação, melhor a qualidade da irrigação e melhor o desenvolvimento das plantas. Então a eficiência de aplicação de água no nosso jardim depende da uniformidade de aplicação. Olha só que foto bonita, o jardim todo verde por igual, né? Bem saudável. E a gente tem a regra básica de projetos, que a gente repete em todas as palestras, e aqui eu vou explorar um pouquinho com vocês, que é, para gramados, nós temos que observar sempre a superposição das pessoas. Uma pessoa tem que jogar água no pé do outro, né? Aqui está um conceito muito importante, mas a gente olhando essa figura, se a gente dividir a aplicação de água de uma pessoa, que geralmente aplica numa forma circular, né, nós vamos ver que a área desse setor de círculo aqui é muito maior do que a área do lado do setor A. O E é muito maior que o A. E as pessoas vão jogando água ao longo disso aqui, então sempre cai menos água no final do raio do aspersor. Então a gente teria uma conformação, igual a gente está vendo aqui à direita, de uma aplicação menor de água longe do aspersor e vai aumentando essa aplicação quando vai chegando perto do aspersor. Então isso aqui mostra como é que muitas vezes a gente escuta as pessoas perguntando assim, não bota umas pessoas aqui no meio jogando água em 360 graus que vai resolver. Não vai resolver nunca, tá? Esse é grande mistério. O que a gente usa para conhecer a eficiência de uma aspersor ou são testes feitos em laboratório, ou mesmo a gente vai no campo, que a gente põe esses coletores que a gente está vendo aí, liga o sistema de irrigação e mede a quantidade de água que caiu em cada coletor, para chegar num gráfico igual esse aí que nós estamos vendo, que a gente chama perfil de distribuição. Com esse perfil de distribuição, a gente sabe como é que está caindo água ao longo de um jato de uma aspersor. E aí a gente vai fazer a famosa superposição. Isso que a gente está vendo na tela seria uma radiografia da água caindo no solo, e cada pontinha aqui verde é um aspersor. Então a gente vê realmente onde está ficando mais seco, onde é que está ficando mais úmido. Por isso que o projetista tem que ser muito seletivo, tem que ser muito criterioso na hora de selecionar os aspersores e o espaçamento entre eles. Então por isso que a gente dá sempre
essa recomendação de fazer irrigação pé no pé. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma irrigação bem melhor, né? Uma irrigação só de... Ninguém tem que ser expert em irrigação para ver que esse densograma, né, essa radiografia da água caindo no jardim está melhor do que a anterior. Então, o que é um sistema de irrigação ruim, né, com a baixa uniformidade e aplicando água de forma errada? Porque geralmente o cara ele joga mais tempo de irrigação para que a água afunde abaixo do sistema radicular, que é essa linha aqui, e toda essa água que a gente está aqui embaixo, o que significa isso? Água que eu estou jogando fora. Eu estou desperdiçando água. Eu estou lixiviando meu solo também, porque eu estou lavando o solo e jogando meus nutrientes para baixo do sistema radicular. Aqui agora, se eu ajustasse o tempo correto, em algumas áreas do jardim eu vou ter uma falta de irrigação na zona radicular e eu vou ter um crescimento desuniforme do meu gramado ou das plantas que estão ali naquela área. Então, se eu tenho um sistema muito desuniforme como esse que está aqui na tela, eu vou ter o quê? Eu vou ter excesso de água, um tempo muito grande, eu vou ter desperdício do mesmo jeito. O que a gente tem que fazer, quando eu tenho um sistema uniforme, eu tenho que calibrar o tempo, igual a gente está aqui agora nessa outra tela, mostrando que nós estamos aplicando água de forma uniforme e de acordo com a profundidade efetiva do sistema radicular da planta. Aqui um exemplo de uma foto. O que é o resultado de um mau espaçamento? Isso é um condomínio de luxo, não vou citar o lugar nem o exemplo, mas é um condomínio de luxo que eles acabaram recolhendo, retirando os arbustos, retirando as forrações vegetais, porque não estava ficando nada direito, aí acaba ficando essa coisa horrível com esse espaçamento, e a gente vê essas manchas em todo o gramado e as plantas sofrendo. Aqui um outro exemplo terrível do que é um espaçamento errado, do que é uma superposição mal feita. Isso é um problema de dimensionamento. Aqui um exemplo terrível, né? Tá tudo errado aqui, distância, pressão tá errado, o jato das pessoas, e fica dando essas manchas secas aí no nosso gramado. Cada produto de irrigação, ele tem uma eficiência, né? Existem vários tipos de emissores de água e cada emissor produz para nós uma eficiência. Então, quanto maior a eficiência do produto, menor é o gasto de água para aplicar a mesma demanda de água da planta. Então, isso é muito importante. Nós vamos agora abordar no próximo tópico a eficiência típica de alguns produtos e nós vamos abordar exatamente os produtos de maior eficiência. Cada emissor de irrigação tem a sua eficiência típica. Aqui nessa tabela a gente está vendo os emissores e por ordem de eficiência. Nós vamos focar hoje na nossa apresentação aqui os emissores de maior eficiência. Sem dúvida, o maior eficiência está no gotejamento autocompensado enterrado. Nós vamos explicar para vocês o que é o termo autocompensado e assim por diante. Primeiramente, vamos falar dos bocais de alta eficiência para aspersores e sprays. Tem um bocal Rivan e o bocal rotativo, que é o R-Van. Bocal Rivan, temos aí na imagem, é um bocal que funciona, ele é ajustável e ele tem essa saída de jatos aí de uma forma bem uniforme e a gente pode diminuir o ângulo dele, a gente regula o ângulo dele de 0 a 360 graus. E o outro bocal é o bocal rotativo, que está aí nessa foto bonita, né? É um bocal que, esteticamente falando, ele é muito interessante, os clientes gostam muito, as pessoas acham ele muito agradável, e ele funciona de uma maneira bacana, que ele vai, como a gente está vendo aí nesse vídeo, ele vai saindo jatos de água em ângulos diferentes e vai girando. E assim ele vai fazendo a irrigação em toda a sua extensão. Esse é um filme de câmera lenta, somente para demonstração, mas é muito, muito interessante, eu gosto muito dele. Antes de mais nada, é muito importante a gente também preocupar, uma irrigação sustentável está intimamente relacionada à preocupação e o zelo com uma instalação correta, né? A gente não pode, por exemplo, instalar o aspersor diretamente num tubo, porque se passa um carro, né, por cima do aspersor, eu tenho uma quebra, né, de tubulação, muitas vezes esse barulho a gente não vai ouvir, e depois a irrigação, a pessoa não vê que quebrou, e a irrigação arranca, e a gente tem depois uma poça d'água horrível, entra terra nos tubos. Então a maneira correta é sempre utilizando um flexível, como a gente está vendo aqui na outra figura. Aqui é um exemplo de como não deve ser feito, e aqui uma instalação mostrando o PVC enterrado com um flexível na profundidade correta também, com a espessura aqui para a gente, certo?
Então, quando a gente tem uma instalação bem feita, esse é o resultado que nós vamos ter. Olha lá. Você pode passar uma coisa bem pesada em cima das pessoas que ele amortece, né? Não vai diretamente aquele impacto na tubulação. Agora eu queria falar para vocês um produto para mim que é um produto maravilhoso e que ainda é muito pouco difundido na América do Sul, mas largamente utilizado aqui na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos e onde eu moro aqui em Tucson, no Arizona. Esse é um sistema de irrigação e aeração para árvores, né? Isso que vocês estão vendo aí na tela é um cilindro perfurado com um flexível aonde entra a água para sair água aqui no topo dele através de um borbulhador. Vou mostrar isso para vocês aqui direitinho. Nós temos 3 tamanhos, esses tamanhos são de acordo com o tipo de planta, né, o tamanho da planta. Então nós temos para arbustos, para árvores maiores, árvores menores, então é o tipo de vegetação que a gente vai instalar esse equipamento. Aqui uma foto só para mostrar o tamanho dele em relação, esse é o maior deles, né? A gente está vendo aqui agora a tubulação, ele vai conectar isso aqui e está feita a instalação dentro da terra. Dentro desse cilindro a gente não coloca nada, deixa vazio, porque uma das coisas que a gente está preocupado aqui é realmente a troca gasosa. Eu quero levar ar, né, para as raízes. Né? Uma das coisas que a gente tem muito problema em árvore confinada é a falta de respiração das raízes. Por isso que muitas vezes a árvore quebra o passeio. Então aqui é uma foto como seria ele instalado, né, numa árvore. A quantidade de emissores por árvore depende do diâmetro da copa, mas aqui a gente está vendo esse bulbo molhado, porque o borbulhador, o emissor de água, vai jogando água aqui dentro e ele vai fazendo esse bulbo molhado e deixando a água disponível para as raízes. Então aqui eu tenho ar, trocando uma troca de gás constante, e também água, que mantém aí a planta irrigada, e a perda de água por evaporação é quase mínima, porque está tudo enterrado. Né? Então a eficiência desse produto, a eficiência desse tipo de emissor é muito grande. Aqui um exemplo de uma instalação feita, aqui uma foto com ele, com a grade aqui que tem maior. A gente pode até muitas vezes cobrir ele com seixo, com alguma coisa assim, com uma casca de pinos, alguma coisa, para deixar ele bem discreto mesmo. Ele não tem que aparecer nada, principalmente para reduzir o vandalismo. E aqui eu vou apresentar para vocês um estudo da Universidade do Arizona, né? Eles fizeram um estudo com árvores urbanas, irrigação com borbulhador externo acima do solo, mais o RWS, que é o aerador. Então aqui eles compararam, olha que interessante, uma irrigação que já existe, tradicional, com o nosso RWS, tá certo? Então eles fizeram um universo de 96 árvores e 2 grupos de 48 indivíduos. Olha que coisa interessante, imagina se fosse comparando sem irrigação. Primeira coisa foi a profundidade de raízes. Olha só, 48% maior a profundidade depois de 3 meses de plantio. Né? Então a massa seca de raízes dessas árvores, olha só, as duas com irrigação, a outra somente com a aeração também. Ela é 18% maior a massa de raízes e 48% mais profunda as raízes. Mais sustentável que isso, impossível. E a altura de crescimento das árvores ficou 11% maior. Para vocês terem ideia, um estudo feito em outra universidade com árvore urbana sem irrigação e com irrigação com RWS, esse número passa para quase 45%. Entre os produtos de maior eficiência, eu tenho que parar aqui para falar com vocês que realmente acho que o que mudou minha vida, existe um Jacóia antes do gotejamento enterrado e um depois do gotejamento enterrado. Esse é o próximo produto de alta eficiência que a gente vai apresentar aqui para vocês. Agora nós vamos falar de uma tecnologia que eu acabei de descrever para vocês, do tubo gotejador para uso enterrado em gramados, a tecnologia da barreira de cobre. Esse tubo, ele vem de fábrica com uma placa de cobre interna, e aqui está um emissor que a gente chama de gotejador, que ele vem fabricado com esses gotejadores inseridos dentro da tubulação a cada 30 centímetros, como a gente está vendo aqui nesse rolo que está aqui instalado. Então esse aqui seria o gotejador, a água vem aqui por dentro, ela pega essa membrana para compensar a saída de água. O que significa um emissor autocompensado? É aquele emissor que calibra a saída de água, né? Não importa a quantidade de água que está passando aqui no tubo, ele sempre sai a mesma quantidade de água. E essa placa de cobre aqui é o grande segredo desse tubo, porque essa placa ela vai soltando íons de cobre junto com a água,
né, que reagem com ácidos do solo e deixa essa solução de solo aqui impregnada de cobre. E o cobre é um repelente natural de raízes. E com isso a gente não tem problema de um tubo gotejador dentro de um gramado ele ser tapado, né, ele ser entupido com a entrada de raízes buscando água. A forma de instalação é muito simples, a distância entre linhas basicamente depende somente do tipo de solo. Então em gramados a gente instala a 11 até 15 centímetros de profundidade e as distâncias entre linhas varia de acordo com o solo, se ele é argiloso, siltoso ou arenoso, né? A gente vai usando isso aí. Gostaria de mostrar para vocês agora uma coisa bem interessante do potencial e da flexibilidade e como muda, né, a sustentabilidade quando a gente utiliza o gotejador enterrado. Em áreas públicas em alguns países, nós estamos trabalhando muito na especificação em parques e avenidas de usar o tubo gotejador, principalmente para reduzir o vandalismo. Então essa situação que a gente tem aqui na tela, que seria a rua, né, calle em espanhol é rua, temos aqui sempre uma faixa de grama, a gente tem uma pista de corrida, uma outra faixa de grama, a ciclovia e depois também jardins aí já começando. Então a nossa especificação, a nossa recomendação é que se coloque gotejador enterrado nessas faixas aqui e depois uma faixa de segurança de até 5 metros e aí nós temos então a irrigação normal ali o restante. Com isso a gente tem uma redução de vandalismo, obviamente, né? Uma redução de manutenção, porque se não tem vandalismo, reduz a manutenção, e também não tem um perigo de molhar as pessoas, e a irrigação pode funcionar durante o dia e durante o momento que está todo mundo utilizando, né? Então, por exemplo, locais que tem muita criança, muito trânsito de pessoas, o gotejamento enterrado é um emissor, uma solução fantástica, né? Além da eficiência toda que a gente já descreveu. Bem, o resultado final é um projeto final mais econômico e mais sustentável, como a gente já descreveu, economia de água, porque a eficiência é maior. A irrigação pode funcionar durante o dia, que a gente tem um aumento da janela de irrigação. Para quem não conhece, janela de irrigação é o número de horas disponível ou o número de horas permitido por dia para fazer um evento de irrigação. Geralmente, numa área pública, a irrigação é feita durante a noite e são geralmente uma janela de irrigação de 8 horas. Redução de custo e frequência de manutenção, redução de custo de reposição de produtos e redução do consumo de energia elétrica. Aqui uma foto bacana que mostra uma casa antes fazendo a instalação do gotejamento, né? É uma casa pequena, um jardim relativamente não muito grande, mas o que é interessante é que a gente consegue, em espaços como esse, viabilizar a irrigação em locais onde a gente não ia colocar irrigação antes por um tema de colocar bomba ou investir num reservatório, e a gente coloca o gotejamento enterrado. Então esse aqui seria o jardim, como é que ele fica depois, olha que bacana, é um jardim bem bonito. Uma outra exemplo aí de uma casa com talude, antes, né, feito já aqui ele está fazendo os testes do gotejador, e depois como é que fica o jardim irrigado. Aqui um telhado verde, esse telhado é num parque público, olha que bacana, esse é o banheiro. O banheiro é todo feito de parede verde e o telhado também com grama, e com isso a gente tem uma redução também de temperatura e temos aí gotejamento enterrado na cobertura. Aqui um exemplo muito bacana, que é um teto verde de grama numa casa perto da praia, onde o dono descobriu que ele tem vista para o mar no teto. Então ele fez esse telhado verde aí com gramado. Você vê que não existe tamanho ou tipo de obra, a gente tem diversas aplicações aí para fazer a utilização do gotejamento enterrado. Por que ele é importante, né? Além disso tudo que a gente comentou? Primeiro, é o produto hoje que gera mais pontuação LEED quando a gente está fazendo uma aplicação para uma certificação LEED. No caso de uma certificação LEED Platinum, o sistema de irrigação pode nos ajudar a alcançar até 8% do total de créditos necessários. O LEED é uma certificação aplicada pelo US Green Building Council. O Green Building Council é uma entidade que regula as construções sustentáveis no mundo, né? E aí é o crédito de eficiência do uso de água, que só esse produto aí nos ajudaria na redução de 50% do consumo de água, nos gerando 2 pontos aí. Falamos dos produtos, eficiência dos produtos, mas agora quem é que comanda esses produtos, né? Quem vai controlar como é que esses produtos vão funcionar? É a automação.
Então agora nós vamos comentar alguns sensores, alguns controladores, a forma melhor da gente automatizar o nosso sistema de irrigação para ele ficar cada vez mais eficiente e, obviamente, mais sustentável. Vamos agora falar um pouco da eficiência e economia estimada por tipo de automação. Automação, existem vários níveis de automação. A mais clássica e a mais tradicional seria um controlador eletrônico. A gente tem só um controlador. E depois isso vai aumentando com a entrada, o input de sensores, né? Por exemplo, a gente coloca um sensor de chuva, nós temos mais economia. Se a gente tem um sensor de umidade do solo, mais economia, mais eficiência, mais controle. Se a gente tem um controlador eletrônico com evapotranspiração automática, mais eficiência. E assim por diante, até que nós vamos aí dar uma percorrida nisso aí e mostrar o que é cada um desses aí. Vamos começar pelos sensores. O sensor mais clássico, né, mais utilizado no Brasil principalmente, é o sensor de chuva. Eu praticamente não consigo conceber um sistema de irrigação sem sensor de chuva, porque se choveu, eu não tenho necessidade de irrigar. E se amanhã parou a chuva, mas o solo está úmido ainda, ele vai manter a irrigação sem funcionar até que ele perca toda a água e evapore toda a água de dentro dele. Um outro sensor muito utilizado, e um sensor que está crescendo a utilização no Brasil, principalmente na parte de telhado verde e muro verde ou parede verde, são os sensores de umidade do solo. Esse sensor aqui ele tem uma característica muito interessante, porque além dele segurar a irrigação, ele mede a temperatura do solo, mede a condutividade elétrica, que são dois itens muito importantes, porque a condutividade elétrica ela é maior quando a gente tem mais sal. E o que é sal no nosso gramado? Sal no nosso gramado, no nosso jardim, é adubo. Quanto mais adubo eu tenho mais sal. Então eu posso controlar o tanto que vai consumindo de adubo o meu gramado, acompanhando a condutividade elétrica. Esse sensor é muito fácil de ser instalado, ele pode ser instalado em qualquer sistema que já existe, ele não custa mais de 20 minutos para instalar ele, então é um sensor muito tranquilo. Se eu já tenho um sistema e quero fazer um upgrade e colocar um sensor desse, eu não tenho que esburacar todo o meu jardim de novo, eu simplesmente vou conectar ele no sistema que já está ali existente, enterrado no solo. E aqui é uma coisa bacana, mais um estudo de universidade, esse aqui é da Universidade da Flórida, da onde a gente tem um estudo feito de economia de água, né, de sustentabilidade, de acordo com a automação. Essa linha vermelha aqui seria uma irrigação controlada apenas pelo controlador. A linha azul seria o controlador mais o sensor de chuva. E a linha verde seria um controlador mais o sensor de umidade do solo. E a linha roxa aqui de baixo é um controlador mais o sensor de chuva, mais o sensor de umidade do solo. Vejam que economia impressionante isso aqui. Por quê? Porque o sensor de umidade do solo ele não reage tão rápido quando começa a chover. Porque até que a água infiltre e chega nele, já passou um certo tempo, porém o sensor de chuva reage mais rápido. Então ele já para a irrigação. E o contrário acontece também. No outro dia parou de chover, mas eu tenho umidade ainda, a evaporação do sensor de chuva é mais rápida. E o sensor de umidade do solo ainda segura a irrigação. E com isso, combinado, eu tenho a maior eficiência de controle de água com esses dois sensores. Isso em qualquer casa, qualquer tamanho de projeto, a gente consegue já fazer esse tipo de controle e essa economia incrível de água. E os controladores, eu posso fazer programas, né? Cada programa tem uma característica. No programa A, por exemplo, eu tenho uma área mais sombreada, no programa B eu tenho um gramado livre, recebendo sol o dia inteiro, e o programa C pode ser um jardim novo, recém-plantado, com as raízes ainda curtas, né? Onde eu posso fazer programas por ciclos, né? Eu posso programar, por exemplo, segunda, terça, sexta e sábado, usando 100% da capacidade de água. O programa B, esse gramado que é mais antigo e já tem uma certa idade, eu posso botar a irrigação funcionando de 3 em 3 dias, com 120% da utilização de água, e no programa C eu posso colocar todos os dias, fazendo aí uma aplicação de água um pouco maior por causa da necessidade de frequência de aplicação de água. Ok? Vamos deixar o nosso sistema mais inteligente ainda. Olha só, eu já falei de um sensor de umidade do solo, já falei de um sensor de chuva, e agora vamos conectar o controlador na internet. Conectando o controlador na internet, como a gente está mostrando aqui, eu vou ter agora um app no meu celular, onde eu posso ter a previsão de tempo, e com o CEP da cidade, eu vou ter a capacidade agora de ajustar o tempo de irrigação de acordo com o clima. Então, com o CEP da minha rua,
eu consigo descobrir aonde eu estou, eu conecto numa estação meteorológica virtual disponível e todos os dias o meu sistema de irrigação vai ter o seu tempo ajustado de acordo com a variação climática. Fantástico isso, né? Então nós temos aí sensor de chuva, sensor de umidade do solo e também um ajuste de tempo automático por mudança de clima. Nós estamos praticamente completo aí, é uma economia de água fantástica e realmente aí com isso nós temos um projeto extremamente sustentável. Isso aqui mostra para a gente o que é controle de irrigação por evapotranspiração, por variação climática. A linha amarela aqui é quando eu vou lá no meu controlador e todo dia eu programo 10 minutos. Ele vai ficar aplicando 10 minutos todo dia. A linha azul é quando eu ainda faço um ajuste semanal. Eu estou fazendo um ajuste a cada semana, que geralmente é feito manual. E a linha verde, gente, é quando eu vou ajustando cada dia de acordo com a variação climática. Um dia está nublado, outro dia está com mais sol, um dia precisa de mais água, outro dia choveu. Então, com isso tudo aqui, a gente tem um controle fantástico de irrigação. Aqui, para vocês verem, é uma estação virtual, eu peguei aqui do estado de São Paulo, onde a gente pode ver os dados de evapotranspiração de cada dia e o tanto que choveu. Né? Olha só, dentro de um mês, como é que a gente tem variação. Né? Eu tenho 6,8 milímetros de evapotranspiração e aqui eu tenho 3,8. Isso significa 3 milímetros de variação dentro do mesmo mês e seriam 3 litros por metro quadrado de diferença de aplicação de água. Fantástico isso, né? Um outro sensor que a gente está também crescendo a utilização dele, seria mais em grandes projetos ou projetos especiais, são os sensores de fluxo. Os sensores de fluxo são utilizados para a gente medir também a quantidade de água que a gente está gastando na irrigação, mas também fazer controles inteligentes da vazão do sistema de irrigação e fazer algumas reações. Eu posso, por exemplo, ter na visualização na tela do meu celular, por exemplo, se a vazão está muito alta, se ela está dentro do esperado, que é a faixa verde, ou se está muito baixa. Uma vazão muito baixa é oriunda de um filtro entupido ou de um registro fechado, e a vazão alta pode ser oriunda de quê? Um bocal que foi retirado do sistema ou um tubo que foi rompido, uma quebra, algum problema que aconteceu no nosso sistema. E aqui eu também consigo agora acompanhar o meu consumo de água mês a mês, e ele vai mostrando, por exemplo, nesse gráfico de baixo aqui, qual seria o projetado e o tanto que ele ajustou. Olha só, a gente vê nitidamente já a economia de água em função desses ajustes aí de tempo pela mudança de clima. E aqui uma outra coisa fantástica que chama Flow Watch e Flow Manager, que é quando o nosso sensor de fluxo ele descobre se o sistema está funcionando bem. Então nós temos aqui um sistema com reservatório, a bomba, o sensor de fluxo, e o sistema, a válvula, o setor número 5, está em funcionamento. A vazão esperada é de 35 metros cúbicos e a vazão atual é de 37. Está dentro de uma faixa esperada, o sistema funciona perfeito. Então o diagnóstico é a vazão está tranquila, não tem que ativar nenhuma reação automática. Agora imaginem agora essa outra situação onde eu tenho um tubo quebrado dentro do setor 5. Imagine que isso é uma área pública e isso liga no sábado à noite. O que o sensor de fluxo vai fazer para a gente junto com a nossa automação? Ele está esperando uma vazão de 35 metros cúbicos por hora. A vazão está 62. O que o sistema vai fazer? Ele vai desligar tudo, vai testar onde é que está o rompimento da tubulação, se está na linha principal, e depois ele abre, se não está na linha principal, ele vai na válvula 5, aonde está quebrado, testa mais uma vez, e aí ele vai fazer um isolamento dessa válvula, mantém todo o resto funcionando e manda um alarme para a gente, para saber onde é que está o problema. Então, isso é muito bacana, né? Finalizando com a parte de automação, a gente tem agora a automação macro, que se chama controle central, onde nós temos um computador ou algum ponto central que eu posso coordenar e eu posso programar e eu manejar e gerenciar vários projetos. Então, eu posso, num ponto único, numa prefeitura, por exemplo, gerenciar todos os parques, o zoológico da cidade, as avenidas. Num condomínio, na administração do condomínio, eu posso gerenciar todas as casas. A gente já tem isso instalado no Brasil, inclusive. Então, por um computador, a gente está aqui no computador e tenho meus controladores de irrigação espalhados em vários projetos e eu tenho uma comunicação de 2 vias em tempo real com isso. Então, a gente tem todo o controle, a gente pode emitir relatórios automáticos. Essa seria
o cúmulo aí da sustentabilidade e do controle de uma irrigação, tanto na área urbana, como em vários projetos também privados, uma universidade, por exemplo. Isso também pode ser feito por um celular ou um tablet, e eu tenho a mesma funcionalidade como a gente já descreveu aqui anteriormente. Tá? Vamos finalizando por aqui. Eu adoro essa frase aqui, que é uma frase de Leonardo da Vinci. Se tens que lidar com a água, consulta a primeira experiência e depois a razão. Esse cara é realmente um gênio. Naquela época ele já falava uma coisa que eu repito constantemente hoje, e eu tenho uma verdadeira admiração por ele. A gente está terminando por aqui, e eu vou deixar aqui no próximo slide para vocês uma série de links de materiais que a gente tem disponíveis de literatura no nosso site. Principalmente tem uma biblioteca somente de certificação LEED para vocês, e depois eu vou passar também os links das nossas mídias sociais para quem quiser conectar com a Rainbird e se manter mais informado aí no mundo da irrigação. Foi um grande prazer estar com vocês, um grande abraço ao Joaquim, um grande abraço à Érica e tudo de bom para vocês. Deixo aqui para vocês alguns links da Rainbird, onde a gente tem um blog, onde tem uma livraria LEED, e tem bastante coisa aí, white paper, que são estudos e trabalhos que a Rainbird publicou, como usar a água reciclada. Então está aqui para vocês isso, quem quiser tirar uma foto. E aqui estamos a nossa mídia social, que é onde a Rainbird está aí no Brasil, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, que já temos um canal aí também, que estamos aí começando a colocar nossos vídeos. Tá bom? Muito obrigado a todos.